Muito boa tarde, senhoras e senhores. Estamos dando início à reunião extraordinária da Comissão de Viação, Obras e Urbanismo da Câmara Municipal de Florianópolis. Como pauta única, nós temos o projeto de lei número 18626/2023, que está em regime de urgência, que é um projeto do Poder Executivo que classifica empreendimentos passíveis de estudo de impacto de vizinhança, estabelece suas regras gerais e dá outras providências. A relatoria foi feita por este vereador que vos fala na reunião anterior, com o meu voto favorável ao projeto, sendo que nós abrimos vistas na oportunidade da reunião. O vereador Afrânio, na verdade, solicitou vistas. Desde já agradecer a presença do vereador Biricó, vereadora Manu, vereador Gemado e vereador Afrânio. E nós passamos, então, a ouvir os vereadores e a vereadora em relação ao seu voto de vistas. O vereador Afrânio, o senhor quer começar? Ou posso passar o voto de vistas da vereadora Manu? Posso passar? Passamos a palavra, então, à vereadora Manu. Obrigada, presidente. Bom, sem mais delongas, o projeto de lei número 18.626 de 2023 classifica empreendimentos passíveis de estudo de impacto de vizinhança e estabelece suas regras gerais e dá outras previdências. Na análise de consultoria técnica, verificou-se nenhuma legislação em tramitação idêntica ao do projeto. A Procuradoria opinou pela inadmissibilidade da matéria, indicando que esse projeto deveria ser de projeto de lei complementar, pois se referindo ao regramento contido no atualizado plano diretor, né, alterada pela LC 739 de 2023. Recomenda que o PL seja arquivado para que o autor represente na forma de PLC. E o IPUF foi favorável ao projeto que atende o requisito quanto ao conteúdo, quanto ao empreendimento, quanto à etapa e quanto à taxa do IIV, porém solicita a correção de um erro material, onde se lê, enfim, a sigla igual a Y vezes cube metro quadrado, que leia-se a sigla igual a Y vezes cube, porque o cube já representa o custo unitário da construção civil, dispensando indicação cube metro quadrado. Então, seria um erro de redação aqui. A CCJ discorda do posicionamento da Procuradoria quanto à análise de inadmissibilidade, por vislumbrar erro material na proposta. Encaminhado novamente à Procuradoria, decidiu por manter seu posicionamento na admissibilidade e a proposta retorna à CCJ, que é aprovada. Inclusive, gostaria de manifestar aqui meu posicionamento em relação a isso. Eu tenho acordo com a posição da CCJ, pois também entendo que não deveria ser projeto de lei complementar. Na Comissão de Orçamento e de Viação, tivemos vistas coletivas, então eu apresento minhas vistas aqui e não apresentarei no orçamento. Na análise, o presente projeto de lei, ele classifica, então, o EIV, né, estabelece suas regras gerais. O EIV é um instrumento de planejamento, controle urbano e subsídio à decisão do poder público para aprovação de projeto, emissão de autorização, licença para implantação, construção, ampliação e funcionamento de empreendimentos e atividades públicas ou privadas em área urbana ou rural, que possam colocar em risco a qualidade de vida da população, a ordenação urbanística do solo e o meio ambiente, causar-lhes dano ou exercer impacto sobre eles. Na análise da proposta, observa a necessidade de algumas adequações na redação, bem como revogação de alguns dispositivos, cujo teor é nebuloso, pois faltam definições mais específicas na norma. Tais alterações eu apresento aqui em uma sugestão de voto de aprovação com emendas. Então, no primeiro aqui, altera-se inciso 7, 9, aliás, 19 e 20, do artigo 4º do projeto de lei número 18.626, que vigoraria com a seguinte redação. No inciso 7, condomínios residenciais multifamiliares acima de 200 unidades. No próximo, auditórios de múltiplo uso, cinemas de centro de convenção, templos e locais de culto acima de 5.000 metros e condomínios de lote superior a 500 lotes por gleba parcelada. Eu só vou fazer uma justificativa rápida aqui, que é a única oportunidade que eu vou ter de explicar meu voto de vistas, e na tribuna também. Mas coloco aqui, na redação original, existe uma redação que coloca condomínios residenciais multifamiliares acima de 200 unidades habitacionais ou acima de 100 vagas de automóveis. Nós sugerimos uma simplificação, que inclusive tem acordo com outras entidades que manifestaram sua concordância com o projeto, porém ficaria ainda melhor com esse tipo de redação,
onde a gente coloca aqui condomínios residenciais multifamiliares acima de 200 unidades habitacionais. Qual é a justificativa? É que limitar a vaga de carro para 100 automóveis, sendo que é permitido até 200 unidades multifamiliares, diverge do anexo L4 do plano diretor, que estipula o número mínimo de vagas baseado na metragem do imóvel. E aí eu coloco aqui um quadrinho que vem diretamente do anexo da lei do plano diretor. No próximo item, onde a gente sugere a modificação de auditórios de múltiplo uso, cinemas, centro de convenções, igrejas, templos e locais de culto. E aí, como membro da igreja evangélica, eu falo aqui que colocar a limitação de AVE por 500 lugares não faz sentido. A gente adota aqui uma sugestão vinda de Joinville e Blumenau, que são cidades com população muito similar, né, densidade populosa, onde a sugestão é alterar para que fique acima de 5 metros quadrados, para que a gente usasse metragem e não lugares, onde ficaria um entendimento de lei mais seguro. Na outra sugestão é em relação a condomínio de lotes. Ele simplesmente coloca condomínio de lotes, mas nem todo condomínio de lote é um grande condomínio. Então, nós sugerimos aqui condomínio de lote superior a 500 lotes por gleba. Enfim, é porque isso pode gerar dor de cabeça exagerada e conturbada, inclusive para pequenos condomínios, algo que a gente deveria estar simplificando, a gente poderia fazer isso ainda. E, por fim, alterando o inciso 2º, 3º, 1, 2 e 3 do artigo 17, onde a taxa de análise de AVE tem por base um valor definido, multiplicado pelo índice Y, referente ao tipo e área construída de empreendimento, sendo definida pela sigla, né, VTAEIV, igual a Y vezes CUB, e a gente sugeriria aqui a consideração das seguintes faixas de cobrança, onde a gente coloca empreendimentos até 50 mil metros igual a 0, Y igual a 0,20, empreendimentos acima de 50 mil metros, Y igual a 0,40, empreendimentos de parcelamento de solo, Y igual a 0,20. Por quê, meus senhores? Porque realmente a taxa de AIV ela castiga o pequeno empreendedor. Então, a sugestão aqui é que o múltiplo ele seja realmente maior, só para empreendedores que colocassem aí empreendimentos acima de 50 mil metros. Enfim, deixo aqui para análise dos senhores essas sugestões de emenda, tendo em vista que tenho conhecimento do projeto, da urgência do projeto. Não pretendo atrasá-lo, e sei que com uma reunião de CCJ muito rápida a gente também poderia resolver isso. Mas deixo aqui minha sugestão de voto de vistas. Muito obrigada. Obrigado, então, vereadora Manu, que apresentou o seu voto de vistas. Eu passo a acolher o voto dos senhores vereadores. Existe algum acordo, vereador líder de governo? Eu ainda voto de vistas. Mas primeiro vamos votar o dela, né? Ah, Quer votar tudo junto? Para mim é diferente. O meu eu já li na terça-feira passada. Pode fazer a leitura do seu, então, vereador. Não chegou a ler, não? Acho que ele pediu vista antes de... Não, eu li. Pode fazer a leitura do seu voto de vistas, vereadora Frane. Eu estou pensando sobre a pertinência mesmo de fazer... Alguém quer votar no dela, não quer votar no senhor, e de repente... Mas, enfim, vamos fazer a leitura dos dois. Não, sabe por quê, vereador Jefferson? Não quero polemizar, mas... porque estaria dando aos membros da comissão o direito de votar 2 vezes. Né? Vota primeiro no dela. Mas, sim, o voto não é coletivo. Eu posso votar favorável no dela e votar favorável no meu. Exato. Pois é, daí eu vou votar 2 vezes, percebe? Não é um parecer. O parecer é o meu. O voto de vistas é individual, né? Como é que não? Não existe isso? Pode, por não. O vereador Frane apresenta o voto dele e por último se vota. O voto do vereador Frane, o voto do vereador Manu. É o que dá na mesma. É uma votação só. Tá certo. Então vamos lá. Não, é por isso que eu fiquei em dúvida. Vamos lá. Vamos dizer assim, para mim seria melhor votar 2 vezes. Óbvio. Mas por uma questão ética. eu também acho.
Não, O resultado é o por uma mesmo? questão ética e procedimento adequado, eu acho que não, que precisaria desse esclarecimento. Não, ao contrário. Não é por isso. Não, é porque eu sei daqui, eu sei aqui a correlação de forças, eu sei como é que vai se dar e tal. Mas eu tô discutindo procedimento institucional e não oportunidades. Tem uma diferença no meu encaminhamento. Então, meu voto de vista refere-se, então, ao projeto de lei 18.626, de 2023, de autoria do prefeito municipal, que classifica empreendimentos passíveis de estudo de impacto de vizinhança, estabelece suas regras gerais e dá outras providências. A Gerência de Consultoria Técnica Parlamentar informou que não há lei em vigor ou projeto de lei em tramitação que trate sobre o mesmo assunto. A Procuradoria-Geral da Câmara Municipal, por sua vez, na conclusão do parecer, recomendou que se arquivasse o PL. Arquive-se, de forma que o autor o representasse na forma de PLC, por erros de forma. Só um comentário aqui sobre isso, porque eu assisti à reunião passada pela televisão no meu gabinete e eu vi o vereador Catume dizendo não, vai dar no mesmo a votação, etc. Mas, para mim, a questão não é essa. A questão é o seguinte. A lei, uma vez aprovada, vereadora Manu, ela, daqui a 10 anos, 20 anos, ela pode ser alterada daqui a 6 meses. E ninguém sabe a composição da Câmara, ninguém sabe... Ou seja, o quórum ainda passa a ser um instrumento necessário para respaldar leis que podem ser maioria simples, maioria absoluta, quórum qualificado, e isso, na vida parlamentar, tem importância. Então, o PLC é um tema que eu acho que não é de menor importância. Voltando. Então, a Procuradoria recomenda que arquive-se e que o autor representasse na forma de PLC, por erro de forma. Também apontou que, em eventual novo projeto, se apresentasse manifestações técnicas dos órgãos ambientais, urbanísticos e de infraestrutura do município, por economia processual. Então, a Procuradoria exarou o parecer pela inadmissibilidade da matéria. Em ofício executivo, em 30 de maio de 2023, a Prefeitura anexou manifestação conjunta da Secretaria Municipal de Planejamento e Inteligência Urbana, Secretaria Municipal de Transportes e Infraestrutura, Secretaria Municipal de Habitação, Desenvolvimento Urbano e Floran a respeito do projeto de lei. Na CCJ, o relator votou pelo retorno do projeto à Procuradoria para parecer posterior à manifestação mencionada acima. Esta informou que nada teria a acrescentar. Posteriormente, o relator entendeu pela admissibilidade do projeto de lei, do PL, não PLC, na Comissão de Constituição e Justiça. Pedi vistas e apresento análise. E voto. O projeto de lei pretende preencher a lacuna gerada pela revogação de dispositivos da Lei Complementar 482/2014, especialmente o artigo 273, que foi revogado, gerada pela Lei 739/2023, fundamentado no artigo 273 da Lei Complementar número 482, de 2014, que dispõe acerca dos imóveis passíveis de IEV e aponta em seu parágrafo 1º que a classificação desses imóveis será definida em lei específica. Ao meu modo de entender,
é uma regulamentação do plano diretor, uma lei que regulamenta. Tendo em vista que o projeto de lei ordinária substitui matéria de lei complementar, uma vez que versa sobre matéria que constava na Lei Complementar 482, de 2014, entendo que a deliberação deveria se dar no rito de produção legislativa de lei complementar, em consonância com o primeiro parecer da Procuradoria. Ainda nas questões formais, a lei que versaria sobre a matéria, seguindo o entendimento que seria necessária complementar, não poderia ser solicitada urgência, respeitando o rito adequado, na forma do artigo 162-A e B do Regimento Interno da Câmara Municipal de Florianópolis, contrassenso, e 57, parágrafo 3º da Lei Orgânica. Sobre a manifestação conjunta apresentada pelo Poder Executivo, reunindo a Secretaria Municipal de Planejamento e Inteligência Urbana, Secretaria Municipal de Transporte e Infraestrutura, Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano de Florã, observa-se que ela não atinge os requisitos formais, pois não há parecer técnico nas folhas. A mera assinatura de autoridade dos respectivos entes não substitui laudo técnico de profissional especialista. Outro sim, segundo o disposto no artigo 305 da Lei Complementar 482, de 2014, o Conselho da Cidade tem a finalidade de implementar o plano diretor. Logo, toda iniciativa relacionada ao plano diretor deve ser submetida pelo Conselho e receber manifestação, o que supostamente não aconteceu no caso da elaboração da presente lei em análise. Artigo 305. O Conselho da Cidade é órgão superior do Sistema Municipal de Gestão da Política Urbana, vinculado diretamente ao gabinete do prefeito, atuando como colegiado representativo do poder público e dos vários segmentos sociais de natureza consultiva, tendo por finalidade de implementar o plano diretor, acompanhar a elaboração dos projetos setoriais, estudar e propor as diretrizes para a formulação e implementação da Política Municipal de Desenvolvimento Urbano, bem como acompanhar e avaliar a sua execução, conforme dispõe a Lei 10.257, 2001, Estatuto da Cidade. Ainda chamo a atenção para a necessidade de audiência pública sobre a matéria, a fim de que se faça o debate necessário, contribuindo para a substância técnica necessária à promulgação da lei referente à matéria. Artigo 48b, Resolução número 802, de 2002. Assim sendo, no que cabe ao mérito, encaminho que a matéria retorne ao Executivo para se proceder às correções necessárias e que seja feita audiência pública nesta comissão. É o meu voto, porque, ao meu entender, repetindo, não cabe urgência. Não é projeto de lei. Não passou pelo Conselho da Cidade. Não tem parecer da Comissão de Engenharia desta Casa. Na forma está errado, no processo está errado. Por isso, manifesto o meu voto pela devolução da matéria e para que se faça também audiência pública nesta comissão. Senhor presidente, é o meu voto. Obrigado, então, vereador Afrânio. Temos lidos, então, os votos de vista da vereadora Manu, do vereador Afrânio, e eu já li o meu relatório enquanto relator na reunião anterior. Temos 3 votos para acolher a opinião dos senhores vereadores e da senhora vereadora. O deste relator, voto de vistas da vereadora Manu e voto de vistas do vereador Afrânio. Vereador Gemada, como vota? Acompanho o vereador Jefferson. Vereador Bericó? Acompanho o relator. Vereadora Manu? Eu sigo o meu voto, Pri. Vereador Afrânio? Eu sigo o meu voto e, uma vez aprovada a audiência pública, evidentemente, votarei em conjunto com a vereadora Manu em algumas emendas que ela propõe, que são muito pertinentes. Obrigado, vereador Afrânio. Está aprovado, então, o relatório deste vereador. Nada mais havendo a tratar. Encerramos a presente reunião. Marcado uma próxima para o horário regimental na semana que vem. Obrigado.